Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos começar um pano de prato com girassóis. Nós vamos começar fazendo esses galhos, porque parece confuso. Então se você me seguir no passo a passo bem certinho, a gente consegue fazer sem dificuldade. Para fazer esses galhos, eu vou usar o pincel número 2. Eu vou pegar verde pântano e verde pinheiro, no mesmo pincel, bem de pezinho. Coloco o pincel de pé e dou uma passada preenchendo a área. Os dois, mais um galho aqui. Eu tô fazendo ele primeiro porque a gente precisa dele pronto, seco, pra gente poder fazer o laço que tá por cima. Essa área aqui vai ficar escurinha. Aqui só um pedacinho do cabinho que tá saindo ali. Aqui mais um, que acaba por aqui, porque o laço passa por cima. Tá, feito isso, você viu que se a gente trabalha com pincel de pezinho, a linha fica bem certinha. Agora, logo aqui tá a linha do laço, esse pedacinho aqui, que tem um triângulo, e aqui tem um outro pedacinho, aqui e aqui. Nós vamos preencher com verde pântano. Então, você pode preencher. Depois de preenchido, você vai pegar o verde pistache e vai fazer isso aqui, ó. Você vai fazer um pouquinho de luz. São umas pinceladinhas, não precisa cobrir inteiro. Só isso. E aqui, nessa área que a gente acabou de preencher, você vai fazer isso também. Saindo daqui do laço, você vai dar umas pinceladas assim, olha, pra cima, tá? Agora, nós vamos fazer as folhas. Nós vamos eleger algumas que estão por baixo, que devem ficar mais escuras. Então, a gente vai usar o verde pântano de novo e o verde pinheiro e o pistache. Primeira folha que nós vamos fazer vai ser essa daqui. Você viu que ela tá por trás desse girassol. Então, assim, essa parte aqui vai ficar escura, que é onde ela se encosta no girassol. Pode contornar a areazinha do girassol aqui, ó, sem medo. Pronto. Liberei o girassol. O resto eu preencho com o verde pinheiro. Dou uma misturadinha de leve. Pronto. Agora com o pistache, vou fazer uma luz. Saio do centro, puxo pra cá. Coloco na borda do lado de lá, puxando para dentro. Pronto, quero colocar nessa área lisa uma dobrinha. Feito esta, agora nós vamos para essa daqui, que também está por trás dessa e por trás desse girassol. Área de sombra, toda a área de sombra com o verde pântano. O restante, verde pinheiro. E agora, iluminar com o verde pistache. Também, ó, do centro para a ponta, puxo,
da ponta pro pé, puxo. Agora, nós vamos pro lado de cá, que nós temos uma outra folha aqui, que está por trás também, e o risco parece meio confuso. A princípio, ela está aqui, ó, daqui até aqui, por trás desse girassol. Então, eu vou contornar essa parte do girassol para eu conseguir identificar o espaço da folha. O lado de cá já foi. Agora, veja uma coisa, essa folha também tá por cima dela. Então, esse lado aqui vai ficar escurinho também. Porque essa vai levar luz aqui desse lado. Assim, a gente conseguiu definir o lugar da sombra, que é o lugar mais escuro. Vou preencher esse restante aqui com o verde pinheiro. E essa ponta aqui também com o verde pinheiro. Não se esqueça de colocar a tinta e misturar bem uma tinta na outra, para não ficar dividido, para não ficar um pedaço muito escuro e um pedaço muito claro. Bom, agora como que a gente vai fazer a luz dessa daqui? Aqui eu tenho um cabinho, ela não tá aparecendo cabinho, mas eu sei que ela sai daqui e vem pra cá, que aqui é a ponta. Então, eu vou tirar um pouquinho, olha, uma pinceladinha aqui, outra aqui, que pode seguir até a ponta. Eu vou puxar um pouquinho só pra cá, não tô colocando muita tinta, tá? Essa luz viria pra esse lado aqui. Mas a gente não pode pôr muito, porque aqui é área de sombra. E aqui, só na ponta, eu vou puxar um pouquinho de luz. Depois, nessa área aqui, também vou puxar. Olha o sentido que eu tô puxando essa luz, tá? Pronto. Essa folha aqui. Mesma coisa. Esse lado aqui, ó, é a área de sombra, tá? Então, você vai pôr o verde até ali. Depois, você termina de preencher com o verde pinheiro. Terminei de preencher, agora eu vou colocar o pistache. O pé dessa folha tá aqui, a ponta ali. Então, olha, saio daqui e vou pra lá. Essa linha eu puxo pra cá. Depois, essa parte aqui eu coloco e puxo pra cá. Se você perceber, sempre vai fazer um V aqui, nessa área de luz. As linhas, os riscos. Esse desce e esse sobe. Pronto ali. Essa folha aqui também, vamos colocar o verde pântano, toda essa parte de trás, aqui a parte de baixo. Olha, ela também tá embaixo de uma flor. Quando chega aqui, ela tá por cima dessa, então aqui tem que ficar um pouco mais claro. Não traga o pântano muito. Já vou colocar um pouquinho do verde pântano aqui. Limpando o pincel naquela de lá. Vou terminar de preencher com verde pinheiro, essa e aquela. Já preenchi, agora eu vou colocar a luz de pistache. O centro tá aqui, puxo em direção à ponta,
Depois puxo pra cá um pouco. Vou colocar dali pra dentro, da borda pra dentro. Aqui, não sei se você se lembra, mas tinha uma dobrinha. Então, vou fazer com o pistache. E vou puxar essa ponta da dobrinha aqui para separar essa da que tá embaixo. Olha, deixei um pouquinho mais claro. Essa de cima é só uma metade, porque ela tá dobrada, então a gente só vai iluminar. Coloca a tinta ali em cima e puxa para baixo. As folhas desse lado nós acabamos, agora a gente vem pro lado de cá. Essa pequenininha, você vai colocar um pouquinho de escuro aqui e termina com o claro, com o verde pinheiro. Essa daqui, nós não vamos nos esquecer que tem duas dobrinhas aqui. Então, a gente vai colocar um pouquinho também assim, ó. Elas são pequenas, então vamos colocar uma sombra assim só pelo meio. Essa daqui tá dobrada, então vai uma sombra aqui. E a gente pode colocar mais um pouquinho aqui embaixo. Nós vamos trabalhar com luz e sombra, luz e sombra. Isso aqui é um girassol, é um botãozinho de girassol que ainda não se abriu. Nós vamos deixar para depois. Vamos para essa daqui. A gente tem essa área aqui que tá por cima. Então, aqui tem que ficar claro. Nesse caso, eu coloco o escuro aqui e já vou puxar esse escuro para cá. Eu já vou preparar a posição da sombra para colocar a posição da luz. Se eu coloquei esse escuro aqui, então eu vou colocar o escuro lá do outro lado, puxando sempre em direção ao pé. Agora eu vou terminar de preencher com o verde pinheiro. Agora que terminei de preencher, eu vou iluminar. Essa daqui, ó, coloquei a luz, vou puxar pra cá. Depois um pouquinho da luz daquele lado de lá, puxando pra dentro. Esta daqui, ela tem duas metades, porque ela tá dobrada. Então, começo pela linha de lá, puxando pra dentro. Depois eu venho na segunda linha, puxando para dentro também. Eu vou ter uma folhinha dobrada. Essa daqui, vou começar colocando a linha aqui no meio. Vou puxar bem de leve para cá. Volto lá na linha de cima, puxando para baixo. E aqui tem uma dobrinha. Quando eu faço dobrinha, eu pego a tinta só de um lado, ponho a tinta pra cima, aí com o pincel mais deitadinho, olha, a gente coloca aqui, vai e termina grudadinho na linha. Depois volta dando uma esfumaçadinha bem de leve. Esta, a gente coloca a luz aqui, paralelo com a sombra, né, que a gente já colocou. Vai puxar essa luz pra lá. Depois, a gente vai colocar a luz aqui, ó, nessa borda, que tá por cima dessa de cá, e a gente vai puxar pra lá. Aqui, você não pode fazer esse movimento, tá? Porque o pé tá aqui, ó, tem um gordo. Então, aqui a gente faz uma curva. Se você reparar, a folha do girassol,
ela fica toda retorcida. Então a gente tem que tomar cuidado para não fazer defeituoso. Ó, aqui vem tudo para cá, porque esse aqui é o ponto onde as linhas têm que convergir. Prontas as folhas. Agora ficou aquela que eu vou fazer depois do botãozinho. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos preencher esse laço todo com azul Caribe. A linha vai aparecer. Esse laço a gente vai encher com azul Caribe e vai fazer uma sombra com violeta cobalto. A gente vai começar pelas duas pernas. A perna, ela tá embaixo. Então, nós vamos fazer aqui um pouquinho de violeta. Essa perna também tá por baixo. Então, a gente vai fazer outro pouquinho de violeta. Dá uma esfumaçada, olha como eu faço. Só vai passando o pincel de leve e aquela tinta vai ficar um sombreado bonito. Vou colocar um pouquinho aqui na ponta, só um pouquinho. E aqui nessa ponta também. Só um pouquinho, não precisa preencher, tá? Agora, a gente vai fazer esse lado aqui do laço. Essa parte, aqui a gente tem um quadradinho que é onde a fita amarrou aqueles galinhos ali. Então, a gente coloca o violeta e olha como eu vou fazer. 2 pinceladas para fora. Desse lado também, coloco o violeta e vou fazer assim, ó, 2 pinceladas para fora. Procura fazer assim, não muito reto, porque o laço ele tá arredondado aqui. Então, quando chega aqui, se não sumiu, ele tem que dar uma arredondada também. Agora, aqui dentro tem sombra, porque a fita foi e voltou. Quando ela volta, aquela parte de cima sombreia a parte de baixo. Aqui não tem tanta luz, então vai ficar um pouco mais escuro. Porque a luz, ela vai bater nessa parte, faz sombra embaixo. A mesma coisa desse lado, olha, a luz vai bater aqui na borda e isso vai sombrear essa parte aqui de baixo. Agora, aqui, o laço tá embaixo do girassol. Então, também tem que ficar um pouquinho sombreado. Desse lado, é a mesma coisa. Aqui vai ficar um pouquinho mais sombreado. Você viu que preservou o azul e a gente tem violeta também. Agora, eu vou pôr um pouquinho do branco para iluminar. Toda a área que não tem violeta é área de luz, mas você não precisa preencher tudo de branco. A gente coloca um pouquinho, da mesma forma que colocou a sombra, a gente coloca um pouquinho da luz e vai fazendo sumir. Olha só. Aqui também vai um pouquinho. E ela vai sumindo. Você vai lidando com o pincel bem de leve, que esse branco ele tem que sumir antes de chegar no violeta. Essa área aqui, ela tá por cima, então ela tem que ficar bem branquinha. E aqui a gente tem um contorno, então você tem que colocar, tem que lembrar que não pode esfumaçar para cá, tem que ir para dentro. Do mesmo jeito esse lado, olha, eu nunca começo dali com a pincelada, eu começo aqui no meio
Eu levo a tinta pra lá e eu trago essa tinta pra cá. Aí depois eu volto dando uma esfumaçadinha e crescendo um pouquinho aqui no meio. Agora a gente vai fazer esse outro lado, porque a fita foi e voltou. Olha, eu coloco a tinta no meio, trago pra cá, colocar mais um pouquinho aqui e levo pra lá. Depois eu volto dando uma esfumaçadinha aqui no meio. Mesma coisa aqui. Essa área aqui, também a gente pode dar uma pinceladinha, olha, só uma pinceladinha, vou iluminar um pouquinho. Aqui nem vou colocar, porque ali é bom que fique o azul mais escurinho, porque tudo isso tá fazendo sombra naquela parte. Agora, aqui, pega um pouquinho de tinta no pincel, um pouquinho mais de tinta no pincel, e eu vou dar só uma pincelada, porque não tem razão de você ficar colocando luz certinho dos dois lados. Então, eu vou dar uma pincelada assim, e outro do lado. Pronto. Por hoje você fica com as folhas e o laço. Na próxima aula, a gente continua.